Ohayou minasan, tudo bem com vocês? O meu nome é Pamela e esse é o primeiro vídeo de uma série que eu estarei fazendo aqui no canal, falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, que o texto base está lá em Gálatas 5:16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses, porém, se opõem um ao outro, para que não façais o que querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfírias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes como essas, acerca das quais vos declaro. Como já disse antes, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. A primeira das obras da carne que eu quero falar é sobre a imoralidade. E primeiro eu quero começar falando que as obras da carne são a natureza humana, fazem parte da natureza humana. Não é uma coisa que, tipo assim, a gente aprende, é uma coisa que a gente nasce com ela. E como diz no versículo 17 de Gálatas 5, que a carne está sempre pelejando contra o espírito, ou seja, a nossa carne, a nossa natureza humana está sempre tentando fazer algo, que são as obras da carne, porém, o fruto do espírito, o espírito que habita em nós, está sempre tentando fazer as coisas que agradam a Deus. E é por isso que é uma luta constante entre um e outro, para que um não faça o que o outro quer. Simples assim. E a imoralidade é uma das coisas que está sempre conosco, uma das coisas que está na natureza humana. E alguns versículos que falam sobre a imoralidade na Bíblia, tá em 1 Coríntios 5:1, que diz que o homem teve relações com sua madrasta. Paulo adverte aos coríntios sobre a imoralidade. Em 1 Coríntios 6:13, diz que o homem não vive para a imoralidade e a prostituição, mas que ele vive para o corpo de Deus, e Deus para o corpo. 18, 1 Coríntios 6:13 e depois versículo 18. E o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Diz que somos corpo de Cristo. Então devemos fugir da prostituição que o homem pratica. 1 Coríntios 7:2. Cada homem tem a sua própria mulher e cada mulher o seu próprio homem, por causa da prostituição. 2 Coríntios 12:21. Impureza, lascívia e prostituição. Fala como pecado gravíssimo. Efésios 5:3. Nem devemos tocar nesse assunto. Colossenses 3:5. Isso é idolatria. 1 Tessalonicenses 4:3. Alcançar a santificação e se afastar 100% da prostituição. Então, a prostituição na Bíblia, ela também pode ser falada como imoralidade. Em algumas Bíblias está imoralidade e outras está como prostituição, mas é sempre dizendo nesse assunto. Então, o que é a prostituição na Bíblia, quando nós falamos de prostituição na Bíblia? Porque se você pesquisar a prostituição no Google, lá no dicionário, não vai aparecer como é a prostituição na Bíblia, porque a prostituição na Bíblia, quando a gente fala de prostituição, a gente também está falando de imoralidade sexual. Então, o que é a imoralidade sexual ou a prostituição na Bíblia? Qualquer relacionamento sexual fora da vontade de Deus, ou seja, tudo aquilo que não é totalmente selado pela vontade de Deus, um casamento correto, segundo a vontade de Deus, tudo isso, todo esse relacionamento fora disso, tudo que o jovem fala quer ficar, quer beijar, todo relacionamento sexual fora da vontade de Deus é a prostituição, é a imoralidade cristã. E eu achei muito interessante um vídeo que eu vi que fala o que é estar na prostituição, porque às vezes eu tô aqui falando sobre prostituição, mas você fala assim, nossa, como que eu sei que eu estou na prostituição? Como que eu sei que eu estou vivendo na imoralidade cristã? E um texto muito interessante que vai explicar
que vai dar um bom exemplo para a gente falar sobre esse assunto, está lá em Provérbios 7. E eu vou ler ele quase inteiro. E depois a gente vai ressaltando as partes de cada um dele para poder falar sobre a prostituição ou a imoralidade cristã. A imoralidade sexual, misericórdia. Provérbios 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata os teus dedos e escreve na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és a minha irmã, e a prudência chama de parentela, para que te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando o céu, vi os simples, descobri entre os jovens um mancebo falto de juízo, que passava pela rua junto à esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia da escuridão e nas trevas da noite, eis que uma mulher saiu ao encontro com seus enfeites de prostituta e astuto coração. Esta alvoroçada e contenciosa não paravam em sua casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou dele e o beijou, esforçou o seu rosto e disse: sacrifícios pacíficos tenho comido, hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro, à busca diligentemente da tua face, e te achei. Já cobri a minha cama, com cobertas de tapeçaria, e com as obras lavradas com o linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra e aloés de canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada longe. Um saquetel de dinheiro levou em sua mão. Só no dia marcado voltará à sua casa. Seduziu-o com a multidão de suas palavras, com o lisonjeios dos teus lábios, e o persuadiu. E ele segue logo como um boi, como vai ao matadouro, e vai como o louco ao castigo das prisões, até a flecha que atravessa o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe onde está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos a esses atentos de minha boca. Não desvie os seus caminhos do teu coração, e não andes perdidos nas suas veredas, porque muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Se não deu muito bem para entender a minha leitura, porque eu confesso que até eu me confundi um pouco, Provérbios 7 diz sobre um homem que estava passando, um jovem sem juízo nenhum, um mancebo com falta de juízo, passando assim pela rua, pela esquina da sua casa, indo para sua casa. E aí uma mulher prostituta, com seus colares e brincos e vestidos de prostituta, ela chega até ele e fala: olha, hoje eu estou muito feliz, meu marido não está em casa, foi viajar, demora a voltar, então vamos lá para minha casa, vamos curtir até de manhã, vamos ter relações, vamos ter amores até de manhã, porque você não tem nada a perder, nem eu, meu marido não está em casa, e é isso, vamos ser felizes. E aí diz que o jovem cai nessa lábia que a mulher tem, chega cheia de palavras, as multidões de palavras, diz, e ele vai como o boi é levado ao matador, ele vai assim pro lugar errado, na hora errada, quietinho, sabe? De todas as maneiras erradas. E diz que no final diz para se atentar, para a gente se atentar a essas coisas, se atentar às palavras da boca, porque no começo ele diz: guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. E diz que é para a gente guardar a lei do Senhor,
A lei que diz aqui na Bíblia, ou as palavras de Provérbios, conselhos que Salomão dá aqui em Provérbios, como a menina dos seus olhos, ou seja, aquilo que é muito precioso, aquela pessoa que você sempre quer conhecer mais e sempre está nos seus pensamentos. Então guarda os preceitos de Deus como a menina dos seus olhos. Esconde a palavra dentro de ti. Então, aqui continua também dizendo: dize a sabedoria, tu és a minha irmã. Ou seja, pega a sabedoria que te resta, a sabedoria que a Bíblia te dá, e trata ela como sua irmã, alguém bem próxima, que mora com você, que vive com você, que te dá conselhos. E continua dizendo: chama a prudência de tua parentela, também proximidade. Então aqui diz pra gente pegar a sabedoria e a prudência e tratar como parentes. Ou seja, imagina que sua irmã está aqui e a prudência está aqui do seu lado. É pra gente viver essas duas coisas, viver com essas duas coisas sempre ao nosso lado, continuamente. Sempre, sempre, sempre dentro da nossa casa, dentro de nossos pensamentos. Para quê? Para se atentar à esquina da mulher estranha. Quando nós viramos a esquina, está ali a mulher estranha, a prostituta cheia de lábia, esperando para a gente cair na lábia dela, esperando só a gente fraquejar para cair em tudo que ela tem de errado para nós. Então, para finalizar, esse estudo, eu espero que você tenha entendido primeiro o que é a prostituição na Bíblia, o que é a prostituição ou a imoralidade. Tem vários versículos, como eu citei no começo, da imoralidade na Bíblia. Esse capítulo, na verdade, em Provérbios 7, dá um bom exemplo de como nós devemos tratar a sabedoria e também a prudência na nossa vida. E aí eu quero deixar algumas perguntas que já vai finalizar e você vai entender, que é: qual a esquina da mulher estranha na sua vida? Ou seja, quando você vira a esquina na sua vida ali, você está de boa, caminhando, e aí você vira a esquina, e aí tem uma mulher estranha. O que seria essa mulher estranha? Para mim, que eu aqui anotei, vamos ver se é para você também, é o Instagram. Ou seja, a esquina da mulher estranha é aquele lugar perigoso, é aquele lugar um pouco antes do pecado. É como tipo assim, tá ali a mulher estranha e tá aqui você, e a mulher estranha tá junto com o pecado. Aí beleza, quando você vira a esquina, você é pego por ela. Por quê? Porque você já tava ali nas redondezas. Então, quando diz a prudência, diz pra gente fugir disso tudo com a nossa prudência e sabedoria e guardar a palavra de Deus. Então, qual é a esquina da mulher estranha na sua vida? Ou seja, qual é o perigo antes do pecado? O que antecede o pecado na sua vida? É um Instagram, às vezes vídeos que tipo você vê, que já te deixa meio assim pro pecado, já te deixa mais propício. São filmes da Netflix que você tá assistindo e às vezes já acontece umas coisas assim. Aqueles filmes que quando você tá com sua mãe, você fala: mãe, eu não sabia que essa parte tinha no filme. Ou é o YouTube também das mesmas coisas. Você tá lá de boa no YouTube, começa a aparecer umas coisas assim, lá de madrugada, só você e Deus, pá. Ou é a roda de colegas. Ainda nesse assunto de prostituição, logicamente, o que eu tenho para mim que é muito interessante, que eu sempre, sempre, sempre guardei, é que nós devemos ser castos. E com castidade, o que diz na Bíblia é que nós devemos ser pessoas que guardam as nossas intimidades. Guarda as nossas intimidades. Então, numa roda de amigos, onde já está assuntos que você não deveria estar, não deveria conversar sobre esses assuntos. Nós devemos ser castos, assim como diz a Bíblia. Então, você está ali na roda de amigos, falando aquelas coisas que já não é para falar, também é a esquina da mulher estranha, porque já te deixa mais assim propício para o pecado. Então, qual é a esquina da mulher estranha que você deve evitar? Quais são as atitudes que te deixam mais próximo do pecado, da imoralidade, que você deve evitar na sua vida? O que você deve fazer é se afastar ao máximo dessas coisas. A Bíblia também diz:
corre da aparência do mal, foge da aparência do mal. Se você não tem a maturidade espiritual para lidar com essas coisas, o que você tem que fazer é fugir da aparência do mal. Você não pode falar assim, não, eu vou enfrentar em nome de Jesus, eu vou assistir esse filme e não vai acontecer nada porque eu sou bênção. Não, você tem que fugir da aparência do mal. Olha, vi tal coisa no Instagram, pá, sai do Instagram, eu vou fazer outra coisa. Vi tal coisa no filme, parei o filme, vou fazer outra coisa, eu vou fugir da aparência do mal, eu vou evitar conversas imorais com os meus amigos. Sabe aquele versículo muito conhecido que diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores? É mais ou menos por aí, a gente deve se afastar ao máximo dessas coisas. Então assim, os amigos começaram a falar lá de tais coisas, o que você faz? Fica quieto. Fecha os ouvidos, como minha mãe sempre me ensinou. Ou se não, eu vou no banheiro ali, já volto, dá uma fugida. Mas foge de toda a aparência do mal. Então, qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo de conhecer as obras da carne, fugir das obras da carne, vencer as obras da carne na sua vida, é alcançar a santificação cada vez mais. Nós sabemos que tanto a santificação como a conversão não são processos que a gente alcança, e sim são coisas que a gente vai buscando por toda a nossa vida. Eu digo que já faz um pouco mais de 3 anos que eu estou na igreja, mas eu ainda estou me convertendo. Não sou uma pessoa convertida, sou uma pessoa que estou me convertendo, estou conhecendo cada dia mais a palavra de Deus. Então esse tem que ser o nosso objetivo nessa série de vídeos. Nós vamos obter a santificação cada vez mais, conhecendo esses pecados, para que nós possamos primeiro fugir deles, ter a maturidade espiritual para depois vencê-los. Primeiro a gente foge, aprende lá, corre, luta, treina, para depois a gente ir e vencer esse pecado. Mas não tentar vencer esse pecado enquanto a gente não tem essa fortaleza, por assim dizer, essa força para vencer esse pecado. E aqui eu também coloquei o que na prática, sabe, que nós devemos fazer para nos fortalecer. E isso é muito simples, qualquer lugar que você procurar, você vai achar o que nós devemos fazer para nos fortalecer como cristãos, que é jejum e oração. Tapa na cara do irmão. Não, mentira, tapa na cara do cão. E aí você pode fazer um propósito que eu gosto muito de fazer, que eu já fiz várias vezes, é o propósito de Daniel, que é orar 3 vezes ao dia, de manhã, tarde, noite. Você pega lá 10 minutinhos do seu dia e ora. Jejum, gente, a Bíblia diz que tem demônios que só saem com jejum e oração, e é por isso que eles continuam ali. Então não é só oração, é também jejum. E o jejum é uma coisa muito interessante, porque não é só jejuar de comida, mas sim jejuar coisas que você gosta bastante. E nesse caso, dentro da imoralidade sexual, dentro desse pecado que a gente está tentando primeiro fugir para depois vencer, você pode jejuar as coisas que você gosta e que te fazem ficar perto desse pecado. Tipo assim, tá lá no Instagram depois da meia-noite, você tá no seu quarto sozinho depois da meia-noite, começa a aparecer aqueles vídeos estranhos. Então, o que poderia ser o jejum nessa linha de raciocínio? Tirar essas coisas da sua vida por um tempo, até que você possa ter forças para vencê-lo. Então, nós encerramos por aqui. Eu espero que você tenha entendido. Eu sei que eu repeti bastante as coisas. Eu espero melhorar até o final desses vídeos, conseguir falar com mais leveza para vocês, mas eu espero de verdade que vocês tenham entendido, que tanto vocês como eu possa crescer na graça, no conhecimento, em tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa série de aprendizado, nessa série de obras da carne e o fruto do Espírito, porque nós vamos entender todas as obras da carne, entender, aprender a lidar com elas, aprender a vencê-las, cada um no seu particular. E depois nós vamos ir para o fruto do Espírito. São coisas que nós devemos almejar, que são coisas que nós devemos almejar todos os dias de nossas vidas, orar todos os dias da nossa vida. Mas para isso a gente tem que ter uma maturidade cristã. Para isso a gente tem que fugir da imoralidade sexual. Então, no nome do Senhor Jesus, eu espero que você tenha recebido essa palavra. E para terminar esse vídeo, eu quero terminar com um versículo muito especial e acredito que muito conhecido, que é: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que nós possamos sempre guardar a palavra de Deus
em nosso coração, olhar para a Bíblia como a menina de nossos olhos, para que nós queremos sempre conhecer e guardar ela em nossos corações, que nós possamos sempre, sempre, sempre tratar a prudência e a santificação como nossas irmãs, coisas que andam lado a lado, para que nós possamos fugir de toda a imoralidade sexual, para que nós possamos fugir de toda esquina de mulher estranha, fugir de toda a aparência do mal, para cada dia mais nos santificar no Senhor e alcançar aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. No nome do Senhor Jesus, eu encerro esse vídeo e eu espero vocês no próximo vídeo. Amém.